Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora. Uma estrutura que tenta explicar as dinâmicas dos relacionamentos modernos. O conceito central que vamos explorar é o de dívida emocional. Nosso roteiro para hoje é o seguinte: primeiro, vamos entender o que é exatamente essa tal de dívida emocional. Depois vamos investigar como, segundo a fonte, essa dívida vai crescendo. Em seguida, veremos como o pagamento dela é exigido. Daí a gente analisa as consequências disso no que a fonte chama de mercado de relacionamentos e, para fechar, a gente olha o conselho final que o material propõe. Então, para a gente entender bem essa ideia, é fundamental sacar que tudo gira em torno de uma grande metáfora, uma comparação com o mundo das finanças. Vamos começar definindo o termo-chave para que o resto faça sentido. Certo, então vamos à definição. A dívida emocional, segundo o material que a gente está analisando, é basicamente o seguinte: é o peso, a bagagem emocional, os traumas não resolvidos de relações passadas que uma pessoa leva para um novo relacionamento. A ideia é que essa pessoa, consciente ou inconscientemente, espera que o novo parceiro dê um jeito de quitar essa conta. E essa frase aqui, nossa, ela resume a ideia de um jeito muito forte, né? A tese é que um novo parceiro não está lidando só com a pessoa ali na sua frente, mas também com as questões mal resolvidas, com os fantasmas de todos os relacionamentos que vieram antes. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que essa dívida se forma? De onde ela vem? A fonte que a gente está usando aponta para algumas mudanças grandes na cultura e nos comportamentos que seriam a raiz do problema. E olha que interessante, o autor diz que nem precisa procurar muito para ver isso acontecendo. As redes sociais estariam cheias de exemplos. Ele usa casos como este para dizer que a expectativa de que o novo parceiro consertará os danos do passado não é mais algo velado. Pelo contrário, virou algo dito em público, quase como um direito adquirido. Para essa análise, isso é como uma confissão dessa mentalidade de dívida. E aqui a coisa fica mais detalhada. A fonte não fala de uma causa só, mas de um combo de fatores que levariam a essa dívida. Fala do carrossel, que seria essa fase de anos pulando de um relacionamento casual para o outro, do vício em validação, principalmente online, de uma mentalidade de que relacionamento é troca, e por aí vai. É um conjunto de hábitos que se reforçariam. E de novo, percebem a linguagem de dinheiro? Pagar preços premium, deu de graça, isso é de propósito. A metáfora aqui é bem direta. Experiências passadas são vistas como uma moeda que foi gasta, mas essa fatura chega para o próximo da fila a pagar. Ok, então a dívida foi acumulada. E agora? Como é que a cobrança dessa dívida acontece na prática, dentro de um relacionamento novo? É o que a gente vai ver agora. Aqui o material faz um paralelo bem provocador. Ele pega frases comuns e oferece uma outra interpretação, uma espécie de tradução do que estaria por trás dessas palavras. Então, aceite-me como eu sou é interpretado como um passe livre para não lidar com os próprios traumas. E a famosa frase, se você não aguenta o meu pior, é vista como um aviso de que o pior realmente vem por aí. Pois é, e essa frase resume a crítica de forma bem contundente. Taxação emocional sem representação. É uma analogia forte, né? A ideia de que o novo parceiro está sendo obrigado a pagar um imposto por algo que ele não fez, não participou e nem escolheu. E para que essa cobrança aconteça, a fonte descreve algumas táticas bem específicas, desde o despejo de trauma para testar o terreno, até punir o parceiro atual por coisas que um ex fez. A visão aqui é que cada um desses comportamentos funciona como um tipo de teste, sabe? Para ver se o parceiro novo vai topar ser esse reparador. Bom, e qual a consequência de tudo isso no cenário geral dos relacionamentos? Segundo essa análise, a gente estaria vendo uma grande mudança, uma correção no mercado, por assim dizer. As regras do jogo estariam mudando. E o ponto central dessa correção seria este: a equipe de limpeza, ou seja, os homens que topariam esse papel de faxineiro emocional, estaria entrando em greve. A fonte fala de uma greve coletiva e silenciosa, uma recusa cada vez maior em assumir essa função. Para ilustrar essa ideia de mercado, a fonte usa essa comparação. A lógica apresentada é que, com o passar do tempo, enquanto a dívida emocional só aumenta, o valor percebido nesse mercado diminuiria. Ou seja, a conta fica cada vez maior para um ativo que, na visão do mercado, está se desvalorizando. E o resultado disso, na visão do autor, seria um cenário bem complicado. Um ciclo de amargura com as próprias escolhas, uma dificuldade real de criar laços profundos e a sensação de estar presa numa situação sem saída. Entre os homens que quer, mas que não a querem para algo sério, e os que a querem, mas que ela não deseja. Certo.
Depois de todo esse diagnóstico, qual é a receita, a solução proposta? A fonte termina com uma série de conselhos bem diretos, focados nos homens. E aqui a lógica se inverte completamente. Ao invés de atender a uma lista de exigências, a sugestão é que os homens tenham a sua própria lista, mas de sinais de alerta, de coisas que desqualificam um potencial relacionamento, todas elas ligadas a indícios dessa tal dívida emocional. E essa frase final amarra tudo, é a ideia central do conselho. A mensagem é bem clara: buscar uma parceria de igual para igual, e não uma relação de conserto, onde uma das partes entra com o objetivo de salvar a outra. Priorizar a parceria em vez da reparação. Bom, depois de passar por todos esses pontos, a gente fica com essa pergunta no ar. Será que essa estrutura toda é um diagnóstico preciso de uma crise real nos relacionamentos modernos? Ou será que é mais uma justificativa para criar um novo conjunto de regras, um novo manual de instruções para esse jogo? A reflexão fica em aberto.